Shabbat Shalom. Sem dúvida estamos todos alegres, né? Por mais um Shabbat, ainda mais recebendo uma família nova, né? Aqui. A gente tem nos abençoado muito, né? Com novos membros que vêm somar, que vêm edificar, e é muito bom isso. Eu fico muito feliz com o recebimento de novos membros. Então, já foi dito, mas mais uma vez, meu irmão, seja bem-vindo, toda a sua família, em nome de Yeshua. Bem, hoje nós vamos então dar início ao estudo da Parashá Korah, né? Nós estamos estudando esta Parashá esta semana. E antes de começarmos propriamente o estudo, vamos fazer uma oração pedindo as bênçãos do Eterno, pedindo que Ele derrame seu Espírito sobre nós, para que compreendamos bem aquilo que Ele quer nos ensinar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus mais altos, soberano Senhor Hashem, eterno, nosso Pai. Chegamos à Tua presença em nome de Yeshua, nosso Mashiach, para Te agradecer em primeiro lugar por esta semana abençoada que tivemos, e em especial por este dia, por este Shabat, em que o Senhor nos permitiu estar aqui juntos para louvar o Senhor, para enaltecê-lo, para engrandecê-lo, e também, Pai, para aprendermos mais um pouco da Tua Santa Torá. E é por esta razão, Pai, que pedimos que o Senhor nos dê do Teu Santo Espírito nesse momento. Porque queremos, Pai, obter conhecimento, mas não só conhecimento. Queremos que a Tua Palavra realmente entre nos nossos corações e nos transforme. E isso é só o Teu Espírito pode fazer, Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos dê do Teu Espírito, que o Teu Espírito fale aos nossos corações e que a Tua Palavra realmente nos modifique para sairmos daqui hoje edificados e realmente transformados para uma vida plena diante do Senhor, como o Senhor requer de nós. Em nome de Yeshua é que nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Bem, como dito agora há pouco, esta semana estamos estudando a Parashá Korah, e a Parashá Korah está no livro de Números, né? Bamidbar, capítulo 16, versículo 1 até o 18, versículo 32. E esta Parashá, ela é muito interessante porque ela trata de situações que também podem ocorrer hoje em dia. Então nós vamos aprender muito com esta Parashá hoje. Os rabinos têm dito que a Parashá Korah é uma das porções mais dramáticas da Torá. Por que dramática? Porque ela é uma Parashá que narra provavelmente a maior rebelião que já teve contra Moshe e Arão naquele período do Êxodo, no deserto. A porção se divide em 3 capítulos, que é o capítulo 16, 17 e 18, e nós vamos hoje fazer um breve resumo, primeiramente, e depois nós vamos nos aprofundar lendo alguns trechos e observando o que podemos extrair de aprendizado desses textos. No capítulo 16, podemos dizer que ali é o cerne desta Parashá, o capítulo 16. Pois ele nos começa falando justamente de Korah e a sua atitude para com a liderança de Moshe e Aharon. Ali a Torá nos mostra que, começando com Korah, que era um levita, né, da família de Quehat, e primo de Moisés e Arão, ele era primo de Moisés e Arão, ele se une a Datã e Aviram, que era da tribo de Ruben, e a mais 250 líderes, e então eles fazem um confronto com Moshe e com Aharon. E nesse confronto, na verdade, eles queriam assumir então a liderança do povo. Korah, muito provavelmente apenas com relação ao sacerdócio, pois ele almejava, né, o sumo sacerdócio, mas também Datã e Aviram tinha um interesse em assumir a liderança do povo no lugar de Moshe. E então eles questionam, Korah chega diante de Moshe e faz um questionamento, e até, podemos dizer assim, bem desrespeitoso, porque ele chega para Moshe e diz, já basta de vocês, pois toda a congregação, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, por que então vocês se elevam acima da Assembleia do Senhor? Então para Korah, o trabalho de Moshe, a autoridade de Moshe, não era divina, ou não vinha de Hashem. Ele provavelmente pensava que Moshe estava se impondo como uma espécie de ditador sobre o povo. Mas nós vamos ver no decorrer desse estudo que não era isso.
E nós vamos aprender algumas coisas bem interessantes sobre essa atitude. Moisés, ao ouvir a acusação de Cora, demonstrou bastante humildade. A Escritura mostra que ele se prostrou em humildade e propôs um teste. Se Cora, Datã, Avirã e os demais 250 líderes achavam que eles é que tinham o direito de liderar o povo, então o Eterno deveria mostrar isso. E o teste consistia então em eles trazerem incenso, oferecerem incenso. E assim, aquele que Hashem aceitasse seria então o escolhido para liderar o povo. Esse foi o teste proposto. No dia seguinte, mostra ali ainda no capítulo 16, que Cora e os 250 rebeldes compareceram realmente diante de Moshe e ofereceram o incenso. Entretanto, não saiu bem como eles esperavam. Quem leu a Parashá durante a semana em casa, percebeu que Hashem não aceitou aquela oferta de incenso. Na verdade, o que ocorreu ali foi algo sobrenatural para comprovar de uma vez por todas que aquela rebelião, aquela rebeldia não estava de acordo com a vontade de Hashem. Porque a Escritura mostra ali então que primeiro abriu-se a terra e engoliu, ainda vivos, Cora, os que estavam com ele, Datã, Avirã. E aí os 250 que ofereceram incenso queriam fugir com medo. Aí Hashem manda um fogo que consome todos eles. Uma coisa dramática. Se a gente pensar, se a gente começar a tentar imaginar o que ocorreu, deve ter sido algo bem dramático, realmente. Por isso que os rabinos falam isso. Mas é interessante que a rebelião deveria se encerrar aí, então. Porque Hashem se apresentou, por assim dizer, e agiu, comprovando de uma vez por todas que ele não concordava com aquela rebelião. Mas a Escritura continua mostrando, a Parashá continua mostrando, que o povo estava tão contaminado pela Lashon Hará de Cora, de Datã, Avirã e desses 250 líderes, que o povo ainda continua insistindo nessa rebelião. Agora era a assembleia do povo que chegou até Moshe e Aharão e conseguiram e tentaram ainda interpelá-los, ainda acusando-os de terem matado os servos do Senhor, citando Cora, Datã, Avirã e os outros líderes. Então o povo estava muito contaminado com aquelas atitudes de Cora e daqueles demais líderes rebeldes. O povo havia realmente se contaminado. E então o capítulo 17, na Bíblia judaica já é no 17, né? Mas quem usa uma tradução cristã vai estar ainda no capítulo 16, é porque existe ali, vocês devem ter percebido ao estudar, né? Que existe uma diferença ali no capítulo 16, a partir do 35, na Bíblia judaica já é o capítulo 17 de Bamidbar, enquanto que nas traduções cristãs que seguem a Septuaginta, né? Na verdade, ele coloca isso ainda no capítulo 16. Então, ali no capítulo 17, que é ainda o 16, do 36 em diante, nas Bíblias cristãs, essa rebelião é colocada, e então Hashem também, para mostrar que não estava de acordo com isso, envia um flagelo, uma praga, que começa a matar as pessoas em Israel, ali no deserto, dentro do povo de Israel, ali no deserto. E então, Moisés pede para Aharão oferecer incenso ao Eterno para que parasse o flagelo. Aharão faz isso prontamente, rapidamente, mas mesmo assim já haviam morrido 14.700 pessoas da Assembleia. Isso nos dá uma ideia de quão grave era a situação. Porque quando Hashem chega a esse ponto de ter que matar alguém, é porque a coisa está muito grave mesmo. E de fato, o texto mostra isso, que o povo se rebelou desta forma e Hashem precisava agir para acabar com aquela rebelião e continuar o seu plano em relação a Israel. Porque nós sabemos do plano de Hashem para Israel, era levá-los a uma terra que emanava leite e mel e fazer deles luz para as nações.
Então, nada poderia se interpor diante disso. E Hashem agiu para que, de fato, não acontecesse tal coisa. Ainda no capítulo 17, o próprio Hashem propôs um outro teste agora para comprovar o sacerdócio de Aharon. Hashem orientou que Moisés pedisse de todas as tribos, né, que os líderes trouxessem um cajado. Cada um deveria trazer um cajado, representando a sua tribo. E Aharon também deveria, representando a tribo de Levi, apresentar um cajado. Esses cajados deveriam ser postos, então, lá na tenda do encontro, e Hashem faria brotar aquele que seria o sacerdote escolhido. E então isso é feito, no dia seguinte eles vão checar os cajados e observam que somente o de Aharon é que floresceu. Em apenas uma noite ele floresceu e deu amêndoas. E ali ficou então comprovado que Aharon era o sacerdote escolhido. E ali então se encerrou aquela rebelião. E depois, como uma espécie de testemunho que fosse lembrado constantemente, o Eterno ordenou que aquele cajado fosse colocado lá, junto com a Arca da Aliança. E assim serviria de testemunho, um lembrete constante, né, de que o sacerdócio realmente estaria na família de Arão. E então ficou comprovado que outros não deveriam buscar o sacerdócio. Apesar de Cora, né, ser de uma família levita, mas nós sabemos que na Escritura nem todo levita era sacerdote. Todo sacerdote tinha que ser levita, mas nem todo levita era sacerdote. O sacerdócio foi dado apenas à família de Aharon e seus descendentes. Os demais levitas tinham a função de ajudar no tabernáculo em outras questões que não envolviam propriamente práticas sacerdotais. E era já uma grande distinção. Mas, infelizmente, Cora não via dessa forma, ele queria mais. E conforme veremos mais à frente, no decorrer do estudo, infelizmente isso causou-lhe a ruína espiritual e até mesmo física, porque ele morreu em função da sua rebelião. Bem, mas o que podemos aprender, que podemos aplicar nos nossos dias hoje? Qual é o aprendizado que podemos tirar desta paraxá que estamos considerando esta semana? Essa paraxá, irmão, nos mostra que nós precisamos aprender a proteger o nosso coração. Proteger o coração. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que é do coração que brota toda espécie de coisas. Podem ser coisas boas ou coisas más, a depender daquilo que nós cultivamos nesse solo que é o coração. A rebelião de Cora, que foi externada pelas atitudes que ele tomou, com certeza começou primeiro lá dentro do seu coração. É um sentimento que vai surgindo, vai brotando, e se a pessoa não cortar, tende a criar raízes, a crescer, e aí sim nos induzir a fazer algo grave, para alcançar aquilo. Então, certamente o desejo surgiu no coração de Cora, mas ao invés de se contentar com o grande privilégio que ele já tinha como levita, ele começou a almejar um sacerdócio e criou maneiras de tentar alcançar isso pela força. E, infelizmente, sofreu as consequências. Ora, mas por que proteger o coração? Será que realmente o coração tem esse poder de nos fazer desviar, às vezes, da vontade de Hashem? Veja, o coração não é só uma bomba de bombear sangue. E aqui agora eu estou falando do coração literalmente. Por muito tempo pensou-se que o coração era somente isso, uma bomba que bombeava sangue, né, levando nutrientes e oxigênio para outras partes do corpo. Entretanto, a ciência tem mostrado que o coração é muito mais do que isso. Por exemplo, um estudo recente da Universidade Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, concomitante com um outro estudo realizado pelo Instituto Karolinska, da Suécia, comprovou que o coração humano tem 40 mil neurônios como parte do seu sistema.
Isso é muito interessante. Isso levantou na ciência muitas questões, muitas perguntas, né? Como assim? O coração tem neurônios? Neurônios não são células cerebrais? Não deveria ter só no cérebro? Mas não, o coração também tem. E esse estudo mostrou que o coração possui um sistema nervoso próprio e independente que interfere diretamente nas emoções. Olha que interessante. Isso vem a concordar com o que a Escritura fala do coração. Realmente as emoções surgem lá no coração. Mas as emoções precisam ser controladas pela razão, que aí está lá, digamos assim, no cérebro. Mas nem sempre acontece isso. Às vezes deixamos nos levar pelas emoções, começamos a tomar certas atitudes para alcançar aquilo que surgiu no coração, aquele desejo que surgiu ali, e então começamos a tomar decisões, muitas vezes, não mais guiadas pela razão, mas apenas pela emoção, e aí acontece o que ocorreu com Cora. Isso é bem interessante, essa descoberta científica. A tragédia de Cora e seus seguidores nos ensina uma lição crucial. Qual é a lição principal? É de que a rebelião que vai surgir depois através de ações e atitudes começa primeiro na corrupção interna do próprio coração. Portanto, se aprendermos a proteger o coração, se soubermos como proteger o coração, aí nós vamos sempre também conseguir evitar nos enveredar por um proceder como o de Cora, como o de Datan e Aviram, como daqueles 250 líderes. E assim vamos continuar nos mantendo firmes no caminho que Hashem propôs. Portanto, eu quero começar aqui lendo na própria Parashá alguns versículos, e então vamos nos aprofundar mais nesses pontos. Vamos abrir as nossas Bíblias, aqui no livro de Números, Bamidbar, capítulo 16. Vamos ler primeiro os versículos de 1 a 3, depois do 8 ao 11, e aí nós vamos comentar algumas coisas. Eu estou lendo aqui na minha versão da Bíblia judaica, que diz assim, Bamidbar 16, Números 16, do 1 ao 3 primeiramente, diz-nos assim: Cora, o filho de Itzra, neto de Quehat, bisneto de Levi, junto com Datan e Aviram, os filhos de Eliave, e On, o filho de Pelete, descendentes de Reuven, reuniram homens e se rebelaram contra Moshe. Aliaram-se a eles 250 homens de Israel, líderes da comunidade, membros importantes do conselho, homens de bom conceito. Eles se reuniram contra Moshe e Aharon e disseram-lhes: vocês se valorizam em demasia. Afinal, toda a comunidade é sagrada, todas as pessoas, e Adonai está entre eles. Por que então vocês se elevam acima da assembleia de Adonai? Olha só a colocação de Cora. Com essas palavras, Cora quis dar a entender que o que ele estava buscando era algo bom. Porque ele fala que toda a congregação era santa. E de fato isso era verdade. Mas o que estava no coração de Cora não era a busca por igualdade. Ele não estava querendo uma espécie de igualdade onde todos os levitas pudessem ser sacerdotes ou coisa assim, por uma questão de igualdade. Não, não era essa. E isso vai ficar claro um pouco mais à frente com a confrontação de Moshe. Moshe, sim, vai colocar, como por assim dizer, o dedo na ferida e vai mostrar qual era o problema ali. Vamos ver aqui do versículo agora do 8 ao 11. Olha só o que diz aqui a Escritura. Moshe disse a Cora: ouçam aqui, filhos de Levi. É insignificante para vocês que o Deus de Israel os tenha separado da comunidade de Israel para se aproximarem dele, realizarem o trabalho no tabernáculo de Adonai e permanecerem diante da comunidade servindo-a? Ele aproximou você e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, para perto com você. Agora você também deseja o ofício de Kohen. É por isso que você e seu grupo se uniram contra Adonai. Afinal, o que é Aharon para que vocês se queixem dele?
Então Moisés foi muito claro. Moisés disse, olha, o problema é que você, na verdade, não está querendo igualdade. Você está querendo o sacerdócio que cabe a Arão. E de fato era isso que Cora queria. Ele não queria só ser um levita que ajudava os sacerdotes. Ele queria o próprio sacerdócio. Ele queria destaque, ele queria fama. Ele queria uma liderança que não cabia a ele. Porque Hashem não designou a família dele, o sacerdócio, designou a família de Arão, mas ele não aceitava isso. Ele não entendia que aquela designação de Arão era divina, que aquela autoridade era dada por Hashem. Então ele queria para si, de qualquer maneira, aquela honra entre a comunidade. Mas não foi o que aconteceu. A rebelião de Cora e seus seguidores não era então uma simples disputa política. A Torá nos mostra que eles tentaram tomar para si o que pertencia a outro, uma honra que não lhes cabia. E ele disfarçou essa ambição com uma retórica aparentemente piedosa, quando ele diz, mas a congregação toda é santa. Então eu também posso ser sacerdote, por que não? Todos nós somos santos, não é só Arão e sua família. Ele não entendeu ali o princípio por trás daquilo ali. Ele não entendeu que era uma ordem de Hashem. Ele não entendeu que Hashem tem pensamentos muito mais elevados. Muito mais elevados. Assim, Cora e seus seguidores rebeldes, se nós não tomarmos cuidado com as nossas motivações e desejos, nós também podemos acabar deixando brotar no coração uma raiz de ambição por coisas que não nos dizem respeito. E isso poderia ser prejudicial para nós e para todos que estiverem envolvidos, muitas vezes, na congregação. Por exemplo, poderíamos invejar a posição de alguém na congregação e, em vez de nos contentarmos com o nosso próprio chamado, cobiçarmos o papel do outro. Isso poderia acontecer. E isso é muito perigoso, pois o coração invejoso poderia nos levar, por exemplo, a criticar a liderança de forma desrespeitosa, de forma, às vezes, até desamorosa, questionar a autoridade da liderança e, às vezes, tomar decisões que contrariam a orientação da liderança. E isso não só traria desunião entre nós, como poderia fazer um de nós nos desgarrar e, às vezes, sair do aprisco, o que poderia ser fatal para nós. Portanto, precisamos ter muito cuidado e entender o papel de cada um no corpo de Yeshua. A Escritura nos mostra que o Senhor coloca na liderança aquele que é indicado para aquele tempo, para aquele grupo, não necessariamente o mais eloquente, ou o mais qualificado, ou que tem maiores diplomas, etc. Você quer ver um exemplo? Vamos considerar o exemplo de Moshe. Quem era Moshe quando foi escolhido para liderar Israel? Ele era, primeiro, um assassino fugitivo. Tudo bem, matou alguém para defender um israelita, mas era um assassinato. Tanto que ele fugiu, porque sabia que haveria consequências. Fugiu, ok. Lá nesse tempo que ele fugiu, ele foi para Midian. E lá ele ficou isolado e não obteve experiências necessárias que um governante de uma nação teria que ter para governar bem uma nação. Ele ficou cuidando de ovelhas, um simples pastor de ovelhas. Então ele não tinha experiência para ser um líder de uma nação. Ele estava, por assim dizer, desatualizado em relação ao povo que ficou lá no Egito. E ele estava em Midian, escondido. Outra coisa que poderia desqualificar Moshe, ele tinha dificuldades de comunicação. Não era um bom orador, não era eloquente. Ele mesmo admitiu isso quando Hashem o comissionou, naquele momento da sarça ardente. Ele disse o quê? Olha as palavras dele. Ele disse: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com o teu servo. Tenho boca e a língua pesadas. Então ele não era um bom orador. E imagine numa época em que não havia sistema de som, não existia microfones,
Pelo menos uma boa oratória era necessário para orientar os israelitas, para, né, aquele homem que fala e o povo escuta, porque fala bem, porque precisava. Mas ele não tinha isso. Então, se for analisar por essa característica, ele não estava qualificado. Uma outra característica que mostra que Moshe não era bem qualificado aos olhos humanos, ele não tinha confiança em si mesmo. Ele era inseguro. Ainda ali naquele momento, quando ele estava sendo comissionado, ele disse: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele não estava só sendo humilde, ele estava reconhecendo uma dificuldade que realmente ele tinha. Ele era inseguro. Ele não se achava apto para tamanha tarefa. Mas é aí que entra o poder de Hashem. Hashem não escolhe líderes porque já são prontos e qualificados. Hashem escolhe e é Hashem quem habilita, quem capacita, quem dá as condições. E naquele momento ali da época dos israelitas que estavam como escravos no Egito, qual era o tipo de líder que eles precisavam? Não era um estadista experimentado. Não era alguém eloquente na fala. Não era alguém extremamente seguro de si. Eles precisavam de alguém manso, porque eles eram um povo de dura serviço e dariam muito trabalho a quem fosse governá-los ou dirigi-los. Então Hashem escolheu alguém que havia ficado 40 anos trabalhando com ovelhas e, portanto, havia aprendido muito sobre mansidão. Porque a ovelhinha é um animal super dócil e manso. Então, Moshe teve 40 anos para aprender um pouco sobre isso. E ele já era humilde em si. A própria insegurança dele mostra que ele era alguém que não se achava o cara, não se achava o tal. Não, ele tinha consciência das suas limitações. Então Hashem diz, esse é o cara que eu preciso. Eu preciso de alguém que vai ouvir as queixas e não vai rogar uma praga para matar todo mundo. Eu preciso de alguém que vai realmente ouvir as queixas, ouvir os murmúrios e vai ter mansidão para tratar com essa gente. O resto, Hashem capacita, mas precisava dessa qualidade. Por isso Moshe foi escolhido e fez um bom trabalho. Aquele homem simples, humilde, com tantas aparentes inaptidões, foi o que foi escolhido para liderar Israel e fez o seu trabalho. Conseguiu ir lá falar com o faraó, mesmo arriscando a própria vida, conseguiu, com a ajuda de Hashem, libertá-los, levá-los ao deserto para, por fim, depois entrarem na terra prometida. Então isso nos ensina, irmãos, lições muito importantes sobre a liderança. Quando a gente olha um líder na congregação, a gente precisa ter em mente que essa pessoa não é perfeita e não vai ser perfeita nesse tempo. Mas cabe a nós entender que é alguém designado por Hashem. E se é designado por Hashem, a gente precisa ter o respeito, trabalhar em conjunto para as coisas acontecerem, mas tendo sempre em mente que são pessoas designadas por Hashem, que têm suas imperfeições, mas ainda assim também são representantes de Hashem na congregação. E então devemos ter muito cuidado. As Escrituras nos falam exatamente disso. Quando a gente vai para Brit Hadashah, a gente observa o seguinte: na congregação, quem é o cabeça da congregação é Yeshua. E ele acompanha de perto cada ovelhinha sua, em todos os lugares. E visando a edificação e a proteção de suas ovelhinhas, ele então designa lideranças. O apóstolo Paulo fala disso na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 10 a 16, que eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos ler esse texto da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 10 até o 16. Espera aí que eu estou no 3. No 4, 10 a 16. Diz-nos assim: aquele que desceu é o que subiu. Ou seja, aqui ele está falando de Yeshua no contexto.
muito acima do céu, a fim de encher todas as coisas. Além do mais, ele concedeu algumas pessoas como emissários, algumas como profetas, outras como proclamadores das boas novas, e outras como pastores e mestres. Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus, à plena virilidade, segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição do Messias. Não seremos mais crianças levadas de um lado para o outro por ondas, nem jogados por todo o vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Em vez disso, falando a verdade em amor, cresceremos em todo aspecto em direção àquele que é o cabeça, o Messias. Sob seu controle, o corpo todo é ajustado e mantido junto pelo suporte de todas as juntas, cada parte trabalhando para cumprir sua função. Esta é a forma pela qual o corpo cresce e edifica a si mesmo em amor. Percebeu? Note que Paulo deixa claro aqui, Yeshua é quem designa a liderança. E qual é o objetivo, como ele diz aqui? Edificar o corpo e proteger o corpo. Ali fala, por exemplo, que é por causa dessa liderança, né, que é guiada por Yeshua, que somos livres do engano, por exemplo, onde podemos aprender a falar a verdade em amor e não seremos mais levados, né, de um lado para outro por falsos ensinamentos. Então, é muito importante a gente entender isso e aplicar, praticar isso, ou seja, de perceber que na congregação, aquele que o Hashem colocou na liderança, é alguém que está ali representando a Hashem. E devemos então aprender com eles. Uma vez ouvi um rabino dizer o seguinte: escolha um rabino para si e aprenda com ele. Não 2, não 3, não 4, mas aquele. Isso é muito importante. Como o irmão acabou de citar aqui, porque a avó também fala sobre isso. Então, o Senhor nos colocou aqui, nessa querida congregação. Então, por que buscar às vezes lá fora, em outras formas de pensamentos, ensinos e coisas que às vezes coloca dúvida? Não, nós temos uma forma de pensar que é messiânica. Então, vamos estudar isso, vamos nos aprofundar nisso. Muito cuidado com as vozes lá de fora, de outros grupos que não creem em Yeshua, que não creem no Mashiach. Porque, às vezes, é justamente por meio disso que vai entrar aquela raizinha lá no seu coração, que pode te desviar da verdade. Então, muito cuidado. Nós já temos, graças ao Eterno, uma liderança abençoada, que nos ensina, que nos guia, que ora com a gente, que nos visita quando precisamos de visita, que chora conosco, que jejua, etc. Tudo visando a nossa edificação. Então, tenhamos esse apreço por essa liderança que o Senhor tem colocado para nos ajudar. Visto que Yeshua é quem, em última instância, governa as congregações, devemos ter a confiança de que Ele sempre nos dará os melhores líderes. Às vezes, esse melhor líder não é o que nós achamos que é. Mas aí devemos perceber que isso é um problema nosso. É nós que não estamos vendo da forma como deveria ver. Porque Yeshua sempre colocará os líderes que precisamos. Porque essa é a garantia que ele deu. Acabamos de ler lá em Efésios. Será que não cremos no que está ali? Então, irmãos, é muito importante pensarmos nisso e entendermos isso. Porque Korah não pensava assim. E essa foi a derrocada dele. Datã e Avirã não pensavam assim. E foi a derrocada deles. Eles achavam que poderiam ser melhores do que Moshe, poderiam liderar melhor, poderiam cuidar melhor do sacerdócio do que Aharon. E não vou aqui questionar as capacidades deles, eles deviam ter muita capacidade, porque a própria Escritura diz que eram homens respeitados na comunidade. Eram homens que foram escolhidos para serem líderes e não foram escolhidos por acaso, foram escolhidos porque tinham qualidades. Mas deixaram que essas qualidades subissem a cabeça. E eles começaram a agir agora, querendo se colocar no lugar de Hashem. E essa foi a grande derrocada deles. Quero ler mais um texto agora para finalizar este tópico, que ainda temos alguns outros para tratar. Vamos ler a carta aos judeus messiânicos, capítulo 13, versículo 17.
que é a carta aos Hebreus. Vamos ver o que aqui a Escritura nos exorta em relação ainda nesse ponto sobre liderança, sobre respeitar a liderança, etc. Vamos ler aqui, capítulo 13, versículo 17. Veja o que a Escritura diz aqui para nós. Hebreus 13, 17. Obedeçam a seus líderes e se submetam a eles, porque eles cuidam da vida de vocês como quem deve prestar contas. Portanto, tornem sua tarefa uma alegria e não um sofrimento, porque isso não lhes trará nenhum proveito. Então, veja qual é a orientação da Escritura, é obedecer. Às vezes não é fácil obedecer quando a gente não gosta, né? Ou quando a gente não consegue enxergar que aquele papel que a pessoa está desempenhando ali é algo que Hashem designou. Mas precisamos ser obedientes. Porque eles cuidam de nós como quem há de prestar contas. De fato, vão ter que prestar contas. Então, se você erra e às vezes alguém, o Rosh, nosso líder, chega e te orienta ou te repreende, não é para te apontar o dedo. É porque ele tem que prestar contas a Hashem. Então, ele precisa te ajudar a voltar para o caminho. Sabe? Então, é isso que precisamos ter em mente. Quer dizer, é olhar a coisa pelo lado certo, pelo lado positivo. Entender que a liderança está ali para nos ajudar. Não é para nos apontar. Não é isso. É que a Escritura manda fazer assim. O apóstolo Paulo, certa vez, disse, olha, quando vocês, falando para a liderança, ele disse, olha, quando vocês virem alguém dar um passo em falso, vá até ele e corrija-o. Não pode deixar a coisa solta e a pessoa depois se desviar. Tem que ser antes, tem que ter um tratamento antes. E às vezes não é bom para a gente, à primeira vista, ser repreendido. A própria Escritura diz, às vezes a gente não se sente bem, né? Talvez a gente diga, o que é que fulano tem a ver com a minha vida? Porque eu não cuido da vida dele, né? Mas tem tudo a ver, porque os líderes estão aqui para nos ajudar a continuar seguindo no caminho certo. E eu, particularmente, fico muito feliz quando alguém chega a mim e diz, olha, o irmão pode melhorar nisso aqui. Porque às vezes a gente não percebe, sabe? Às vezes a gente está fazendo algo que acha que está certo, a gente não percebe. Mas vem alguém com maior espiritualidade, maior maturidade, de repente mostra que você precisa melhorar naquilo. Isso é ótimo, irmãos. Em vez de nos sentir ofendidos, deveríamos ser gratos, porque alguém está nos ajudando a melhorar. Sabe? Isso acontece muitas vezes, não é só pela liderança, não, até na família mesmo. Sabe, eu não gosto muitas vezes de ser apontado de algo. Minha esposa sabe. Mas eu aprendo muito com ela. Muito com ela. Muitas vezes na hora eu retruco. Mas depois eu vou meditar naquilo ali e eu vejo, ela está certa, não tem jeito. Tem que dar o braço a torcer. Mas muito mais isso acontece ou deve acontecer na congregação com os líderes que o Senhor designou para nós. Agora, um outro ponto que precisamos abordar, que podemos aprender da Parashá Korah, tem a ver com a soberba. Agora eu quero concentrar um pouco em Datan e Aviram. Esses dois queriam tomar a liderança, o lugar de Moshe. E foram muito desrespeitosos com Moshe. Ali em Bamidbar 16, 12 a 14, nos mostra que quando Moshe os convocou para esse teste, primeiro eles disseram, não subiremos, não te basta que nos tiraste de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto? Olha só, irmão. Eles estavam dizendo que o Egito era a terra que manava leite e mel, e que o deserto era o que iria os matar. Olha o que a soberba faz no coração de uma pessoa. Ficou totalmente cego. Não conseguiam ver que Hashem os tirou de uma escravidão para dar a eles liberdade, para dar a eles, aí sim, uma terra que manaria leite e mel. Claro, tinha desafios? Tinha. Eles tinham que enfrentar muitas coisas no deserto, às vezes falta de uma coisa ou de outra, mas Hashem prometeu que supriria no momento certo as necessidades, como Hashem fez em toda a jornada do deserto. Mas eles estavam tão cegos pela soberba, se achando tão melhores que Moshe, que não enxergavam mais isso. E aí, infelizmente, pagaram com a própria vida.
Um coração soberbo se recusa a ser corrigido e não reconhece a autoridade representativa que Deus exerce mediante seus servos designados. É o que aconteceu ali. Eles já não viam mais Moshe como o representante de Hashem, como o líder que Hashem escolheu para liderá-los. Ele não via mais assim. E então não aceitou correção. Se quando confrontados eles tivessem talvez se arrependido, eu tenho certeza que Moshe teria rogado para Hashem perdoá-los. Mas em nenhum momento eles mostram arrependimento. Pelo contrário, é só arrogância, é só soberba. E aí Moshe, ok, é isso que vocês querem? Ok, traga, vem cá, traz os incensos, vai oferecer, vamos ver o que Hashem vai dizer. E aí Hashem fez o que já comentamos há pouco, que foi matá-los. Portanto, meus queridos, precisamos cuidar para não deixar que a soberba entre em nosso coração. Devemos cultivar a humildade, a submissão, porque ovelhas são assim. Ovelhas são animais muito dóceis. Por exemplo, uma ovelha, quando o pastor está conduzindo as ovelhas para o pasto, às vezes tem uma ou outra que se desvia do caminho. O pastor só precisa pegar o seu cajado e dar um leve toquezinho, ela já volta para o caminho. Elas são dóceis e submissas, normalmente. Então, é assim que devemos ser também em relação a estar no corpo de Cristo. É ser submissos a Hashem, é ser submisso a Yeshua, e é ser submisso àqueles que Yeshua colocou na liderança para nos orientar. E isso é que vai nos ajudar a crescer no corpo de Cristo. Ah, mas eu almejo a liderança. Então ore. Hashem pode te capacitar e te colocar lá, não tem problema. Mas o ponto é, faça da forma certa. Não com soberba, não com arrogância, mas com humildade e com temor a Hashem. Que isso vai acontecer. Como evitar então essa armadilha da soberba? Podemos evitar essa armadilha cultivando um coração que ama a verdade e a paz. Veja, evitamos a soberba quando cultivamos um coração que ama a verdade e a paz. Isso significa que nós devemos fugir, por exemplo, de toda fofoca e murmuração. Devemos escolher sempre ouvir a Deus e sua palavra em vez das vozes do descontentamento. Lembram-se o que ocorreu lá com aquela comunidade? Inicialmente era só Cora. Aí ele vai e influencia mais 2. Depois mais 250. Depois já eram 14.700. Porque estavam dando ouvidos aos descontentes. Estavam dando ouvidos àqueles que, sem uma razão real, estavam buscando tirar Moshe da liderança e Aharon do sacerdócio. Por que dizemos que era sem razão? Primeiro porque ambos, Moshe e Aharon, haviam sido designados por Hashem. Mas segundo porque não vemos ali Moisés, por exemplo, oprimindo o povo. Não vendo Aharon também fazendo isso com o povo. Portanto, não havia um motivo. O que eles queriam mesmo era o destaque, o poder. E aí pagaram muito caro por isso. Na carta aos Efésios, ainda no mesmo capítulo 4, depois de falar sobre essa questão ali, né, da liderança que a gente leu há pouco, o apóstolo também nos dá mais alguns conselhos em relação a isso. Eu gostaria de ler também com os irmãos esse texto. Na carta aos Efésios, capítulo 4, só que agora nós vamos ler os versículos 29 a 32. Efésios, capítulo 4, versículo 29 ao 32, diz assim, ó: que nenhuma linguagem prejudicial saia de sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvintes. Não causem tristeza ao Ruach HaKodesh de Deus, porque ele os marcou como sua propriedade até o dia da redenção final.
Livrem-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade e calúnia, além de toda a maldade. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos e perdoem-se mutuamente, como Deus os perdoou no Messias. Então veja a orientação. Então, vamos evitar, como eu mencionei há pouco, qualquer tipo de fofoca, murmuração. Obviamente, tá, irmãos, eu não estou aqui falando especificamente para alguém, tá? Não é isso. É para todos nós, eu me incluo nisso. Todos nós precisamos estar nos vigiando o coração, protegendo. E é muito fácil a gente se envolver nessas coisas, às vezes fofoca, murmuração. Porque o ser humano tem uma tendência para essas coisas. Por isso precisamos fazer um esforço constante para proteger o coração e não deixar que aconteça conosco o que aconteceu com aqueles rebeldes da paraxá que estamos estudando esta semana. Como vimos, o flagelo só parou depois que já tinham morrido 14.700 pessoas. Alguns rabinos dizem que é porque este era o número dos que estavam apoiando a rebelião daqueles líderes. Então, quando Aharon ofereceu o incenso, Hashem parou ali aquele flagelo. Portanto, como podemos evitar cair nesse mesmo erro dos israelitas? Já vimos algumas coisas que precisamos fazer, mas podemos aprender um pouco mais ainda sobre como proteger o coração, seguindo um conselho do rei Davi. O rei Davi foi um homem bom, a Bíblia o classifica como justo, mas ele cometeu muitos erros também. Um dos seus graves erros envolveu adultério e a morte de um homem, né? Todos conhecem a história de Batseba e Urias, né? Ele deixou que no seu coração surgisse esse desejo inapropriado por Batseba, e para alcançar isso, depois que ele já tinha cometido o erro e ela engravidou, ele queria esconder, tentou de todo jeito, mandou trazer Urias da guerra para que ele tivesse relações, assim ela se desse a entender que o filho era do Urias e não dele, mas não deu certo. Por fim, ele mandou matá-lo. Como assim? Mandou colocar bem na frente de batalha, sabe? Na área mais perigosa, onde com certeza ele seria alvejado por uma flecha ou por uma espada, e foi o que aconteceu. Então, olha que coisa grave. Mas quando confrontado com esse erro, ele foi humilde. Ele se arrependeu de coração mesmo. E isso fez toda a diferença, porque essa humildade, essa sinceridade, essa busca de perdão, Hashem ouviu e perdoou. Por isso que no Salmo 51, que ele compôs depois desse acontecido, ele disse assim, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Porque ele estava vivendo exatamente isso. Com o seu coração quebrantado, ele viu que Deus ouviu, Deus não o desprezou, apesar da gravidade do que ele fez. Deus o perdoou. Portanto, o que nós aprendemos aqui, para finalizar, né? O nosso horário já está bem avançado, eu vou encaminhar agora para a finalização do nosso estudo. Primeiro, precisamos ter humildade genuína. A humildade é o oposto da arrogância e do orgulho. É o oposto daquilo que Corá, Datã e Avirã e aqueles 250 líderes fizeram. A pessoa com o coração quebrantado reconhece a sua própria insignificância diante da grandeza de Deus. Ela se desfaz do seu ego, da sua autossuficiência e da presunção, admitindo que é passível de erro e de que precisa da misericórdia divina. Outro ponto, é preciso arrependimento verdadeiro quando se erra. O coração contrito, que nesse texto usa-se a palavra nidke, né, em hebraico, que está ligado ao arrependimento sincero. Então, quando a pessoa erra, e ela realmente tem humildade, e realmente ela se arrepende, ela muda de proceder. E isso facilita muito quando um líder precisa às vezes chegar e orientar essa pessoa, aconselhar, porque a pessoa já está quebrantada.
Terceiro ponto, a dependência total de Deus. A pessoa que tem um coração quebrantado entende que com suas próprias forças e méritos, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela precisa reparar o dano causado, pelo pecado, e isso é possível mediante a graça e o perdão de Deus. Se a pessoa ficar só dando desculpas, ela nunca vai ser realmente restaurada. Mas se ela tem humildade, se ela reconhece a sua dependência de Deus, vai ser muito mais fácil. Porque ela vai estar com o coração quebrantado, ela vai conseguir derramar diante de Deus, todas as suas inquietações em virtude dos seus erros, e Hashem vai fazer como fez com Davi, vai ouvir, vai restaurar, porque Ele é um Deus misericordioso. E Ele busca, não é a aniquilação, não é isso. Hashem não é uma espécie de Deus vingativo que está sempre procurando um motivo para destruir ou matar. Não. Quando Hashem chega a esse ponto, como foi com Cora, Datã, Avirã, é porque a coisa já estava no nível que Hashem entendeu que o justo era fazer aquilo ali. Mas antes disso, com certeza eles tiveram muitas oportunidades. Pense nos quantos milagres eles viram desde a saída do Egito. Então eles tinham algum motivo de questionar a liderança de Moshe e Aharon? Ora, irmãos, foram tantos milagres. Eles viram 10 pragas, sobrenaturais, coisas assim que não dá para você dizer que Hashem não está ali dirigindo as coisas. Houve vários milagres no próprio deserto. E ainda assim, eles viam, tinha a nuvem, À noite tinha uma coluna de fogo que iluminava e protegia. De dia tinha a nuvem que os protegia do sol. Então não havia motivo para acharem que Hashem não estava direcionando aquilo ali, não estava dirigindo, por meio de Moshe e Aharon. Mas mesmo assim, infelizmente, eles cometeram aquele erro. Então podemos aprender deles e não fazer a mesma coisa hoje. Porque hoje em dia, meus irmãos, a rebeldia ela começa muitas vezes em pequenas coisas, sabe? Talvez ninguém vai fazer um piquete aqui na frente para querer, tirar o roxo ou trocar. Não é assim hoje. Mas às vezes começa lá no coração, às vezes na própria família. Às vezes é um adolescente que já não quer mais obedecer aos pais, não reconhece que a autoridade de Hashem está sobre os pais para cuidar dele. Aí começa a desenvolver uma atitude um pouco rebelde, quer não mais obedecer. Às vezes começa assim com pequenas coisas. Então é preciso até ensinarmos nossos filhos. Nesta semana, na leitura da Torá com os meus filhos, eu fiz questão de frisar isso para eles. Que quando eles desobedecem papai e mamãe, sem motivo, eles também estão agindo como Cora. E teve consequências, e terá consequências também se eles continuarem assim. Então é importante, às vezes, quando ensinamos a Torá aos nossos filhos, darmos exemplos bem práticos, para eles compreenderem que precisam, seguir os bons exemplos, não os maus exemplos. E nessa questão de Cora, tem uma coisa muito interessante que eu percebi quando eu estava preparando esse estudo. Os filhos de Cora não foram mortos, vocês sabiam? Bamidbar 26:11 diz que os filhos dele não foram mortos. Por que não foram mortos? Porque não seguiram a rebeldia de seu pai. Foram maduros o suficiente para dizer, pai, eu amo o senhor, mas nesse eu não vou não. Não vou embarcar nessa com o senhor não. E foram preservados. E depois foram usados por Hashem para compor o Salmo 42 e o Salmo 84. Já leram esses salmos? Irmãos, esses salmos, se você prestar atenção na letra, é um exemplo de amor pela adoração de Hashem. Onde eles falam até, no Salmo 84 tem um versículo onde ele fala que sentia até saudade quando não estava em procissão, levando o povo para o santuário. Então olha, que coisa interessante. E o mais interessante é que o Salmo 84, composto pelos filhos de Cora, eram na verdade descendentes já, porque aquele salmo, pelo contexto, os rabinos dizem que foi escrito já depois da construção do templo de Salomão. Então veja, a posteridade deles perdurou, porque foram fiéis,
porque não seguiram o proceder rebelde de seus pais. Então os filhos devem, claro, obedecer pai e mãe sempre, porém, obviamente, essa obediência ela é relativa. Quando os pais ou mãe pedem algo que viola a Torá, que viola os ensinamentos de Hashem, aí o filho tem que ter a liberdade de dizer não, como fizeram os filhos de Cora, e foram preservados. Bem, o tempo está passando, eu vou concluir. Portanto, irmãos, que possamos cuidar bem do nosso coração. O coração precisa ser protegido para que não se desenvolva em nós características de rebeldia e incredulidade. Portanto, que nós possamos desenvolver, na verdade, plantar no coração aquelas qualidades que a gente considerou aqui. A humildade, o respeito pelas autoridades devidamente constituídas na congregação. E devemos cuidar, para finalizar, devemos cuidar do coração tendo em mente também o que Yeshua disse em Mateus 15. Em Mateus 15, versículos 18 a 20, Yeshua falou que do coração saem homicídios, adultérios, imoralidade, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Portanto, precisamos jamais permitir que essas coisas se enraizem no nosso coração. Precisamos ser firmes nisso. Quando percebermos que algo está surgindo no nosso coração e nós sabemos que é errado, sabemos que é algo que está nos levando para algo errado, meu irmão, corte o mal pela raiz. Não deixe brotar no coração não, porque depois vai ser difícil você tirar. Por exemplo, Yeshua falou de adultério, que surge primeiro no coração. Ninguém acorda de repente um dia e diz, hoje eu vou cometer adultério. Não é assim que funciona. Primeiro começa com um sentimento lá no teu coração, um desejo por algo inapropriado que você não tira. Você vai nutrindo, depois você começa a flertar, aí de repente outra pessoa corresponde, aí de repente vai, quando vê aconteceu. Então, se surgir algo imoral no seu coração, corte pela raiz de imediato. Faça disso assunto de oração. Abandone, para que não venha fazer algo errado depois e ter que pagar as consequências. Muitas vezes isso vai resultar num divórcio, numa separação, na destruição de uma família, em tristeza para os seus filhos, se tiver filhos. Então, é importante saber proteger o coração. Toda ação é precedida primeiro de um pensamento. Então, se o pensamento é mau, elimine-o logo, antes dele descer ao seu coração e te induzir a algo mais grave. Poderíamos citar ainda muitas outras coisas, mas o tempo não nos permite, vamos ficar por aqui. Eu sei que vocês estão com fome, querem, lanchar. Mas o ponto, meus queridos irmãos, a Parashá Cora é um poderoso lembrete de que a batalha espiritual começa no coração. E se nós aprendermos a proteger o coração, eliminando dele todas as más inclinações que possam surgir, nosso coração estará protegido e nossa conduta será pura diante de Deus. Pois é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, que estejamos todos resolutos em nosso coração a guardar com todo o nosso ser a pureza, a humildade, a gratidão e a submissão. Que nossos corações sejam como um jardim bem guardado, onde só a palavra de Deus e os bons frutos prosperam. Para que assim possamos demonstrar que somos guiados pelo Espírito de Hashem e não pelos nossos desejos pecaminosos. Amém?